Atacadão dos Queijos. Muito bem, já estamos de volta, são 8h09 em Campos, Folha no Ar, primeira edição, hoje quinta-feira, 16 de julho de 2020, e o programa Folha no Ar, que conta com o jornalista Arnaldo Neto, vem trazendo nesta quinta-feira a psicóloga Luciane Mina, falando sobre saúde mental nessa pandemia do novo coronavírus. E também, o Arnaldo já separou aqui na pauta, o programa SOS Emoções Servidores e o novo normal ainda. A gente debate, a gente conversa, tem as perguntas aí também do grupo aqui do WhatsApp, que é do blog Opiniões e do Folha no Ar, e tem ainda a sua participação pelo nosso streaming de vídeo aí no Face, no YouTube, e esse programa daqui a pouco estará em podcast. Bom, Arnaldo, posso repetir a pergunta aqui e daí depois você segue com a pauta aí? Pode ser? Beleza, então, Luciane, a gente falava sobre essa questão da possibilidade de as pessoas melhorarem, né, no trato, no contato com as outras pós-pandemia. Como é que a senhora avalia isso? Isso foi assim um lance de otimismo? Na verdade, eu costumo dizer que a Terra, ela adoeceu por baixa humanidade e nós estamos adoecendo por baixa imunidade. Então, logo no início ficou muito claro, as águas ficaram diferentes, os mares ficaram diferentes, né? A Terra começou a fazer uma outra rotação devido à baixa de impacto, né? A diminuição de movimento. Então, tudo isso chamou muita atenção e hoje ninguém fala mais sobre isso, né? Se observar, poucas são as informações nesse sentido. Então, rapidamente a gente se acostuma às coisas e rapidamente a gente também perde o senso crítico diante das coisas. Então, no início, todo mundo fica mobilizado, todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer. E aí ali se traz à tona uma possibilidade, se traz à tona uma alternativa, né? E aquele que tem isso mais forte na veia prossegue. Mas aquele que não tem começa a enfraquecer novamente, né? Foi falado algumas vezes aí que as pessoas estão vendo as mortes como banal, né? Então, vamos voltar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, e as mortes? A gente está se incomodando ou está banalizando, né? Então, na verdade, quem tem é igual dinheiro, né? Dizem que dinheiro, ter muito dinheiro faz a pessoa ficar boa ou ruim. Na verdade, o dinheiro não faz o sujeito ficar nem bom nem ruim. O dinheiro mostra quem ele é, né? Então, acho que essa situação, ela está mostrando quem as pessoas são, né? Então, aquela pessoa preocupada, participante, ativa, ela está tendo a oportunidade de colaborar de uma forma muito mais ostensiva, né? Aqueles que são orantes estão tendo muito mais oportunidade de se reunir, de orar, de meditar, aqueles que são colaboradores de entrar em ação, e aqueles que são indiferentes, né? Eles num primeiro instante tiveram o seu sopro e depois ele volta para a sua rotina. Porém, eu acredito que a grande meta de todos nós é o aprimoramento, e essa pessoa nada mais, nada menos vai ter do que uma outra situação de pressão e tensão maior para que ela retome sua caminhada de luz. Nós estamos, assim, fadados à melhoria. Alguns por decisão, outros por motivação e outros por pressão mesmo. Não sei se eu te respondi. Não, tá ótimo. Luciane, eu queria falar sobre um assunto que a gente começou a pincelar um pouquinho no bloco anterior, que é essa questão das emoções de maneira geral, né? Você falou sobre as pessoas que estão negando, as pessoas que sentem medo, acho que foi o primeiro impacto de todo mundo, o medo. A gente vai falar já sobre o SOS Servidor, mas eu queria fazer um gancho antes com relação ao que você falou de estar você na linha de frente,
atuando na linha de frente, como que você vê o indivíduo quando se confronta realmente com o coronavírus? Porque existe essa sensação de medo, né? Todo mundo, acho que todo mundo tem, de se contaminar, o medo de levar isso ao outro. Acho que no meu caso é o meu maior medo. Aí eu descobri, eu vou entrar num tratamento, num centro de controle. Você falou aí do tijolo, Rafael, né, que saiu agora, temos outros exemplos de pessoas que saíram. Mas esse impacto, descobrir, e agora? Como que isso afeta? Claro que cada um é um, mas de um panorama geral, como que isso afeta? Para fazer se transformar em uma confiança de vencer e não cair numa depressão de que entrou ali e acabou a vida. Qualquer situação ameaçadora como essa, num primeiro instante, vai provocar medo, né? Vai desarrumar, vai fazer com que a gente comece a olhar o futuro de forma desconfortável, vamos chamar assim. A gente já começa a pensar, meu Deus, e agora minha família, vou chegar em casa, vou contaminar né? Então, aquela história de tum, vai morrendo 1, 2, 3, 4, 5... Né? A nossa cabeça, ela é uma televisão em grande estilo, ela tem 3D, surround, um monte de coisa, então ela bota umas imagens meio malucas e a gente se impacta com ela. A questão eu vou continuar nesse canal da minha TV, eu vou continuar sustentando e alimentando com mais justificativas, com mais histórias, esse canal que não está me fazendo bem em nada, ou eu vou para o contraponto da situação o mais breve possível. Como pode melhorar? O que tem aqui que eu não percebi? Qual é o chamado que eu estou tendo nesse momento? Qual é a oportunidade que essa situação está me dando? Quais são as lições que ela está trazendo para quem está à volta? Então, quando o indivíduo entra nesse ritmo rapidamente, ele consegue tirar o melhor proveito daquela situação. Quando ele, então, fica tão impactado diante daquela imagem maravilhosa que é a nossa mente, né? E aí os pensamentos, sentimentos, emoções, eles nos aprisionam. Então, é necessário que a gente comece a reconhecer, por isso eu falei daquela questão, né? Se eu tenho consciência, olha, espera um pouquinho, o que está acontecendo, né? O que eu fiz para chegar aqui, o que eu posso fazer para sair daqui, quem pode me auxiliar, quem está em risco nessa situação, como que eu posso transformar esse momento num momento de crescimento, né? O que eu posso manifestar de mim, que há muito tempo eu gostaria de fazer e não faço, quais são as habilidades, capacidades, possibilidades que essa situação está me mostrando e que eu não tinha reconhecido, ou seja, quais são as habilidades novas que estão se abrindo diante desse conforto, ou melhor, desse desconforto que está se apresentando. Então, o indivíduo vai obter um resultado maior e melhor a partir do momento que ele começar a fazer uma tradução também maior e melhor. E aí eu queria aproveitar o gancho e dizer para você, papai, mamãe, que está aí me ouvindo, prepare seu filho para que ele olhe dentro de toda desgraça uma graça. Toda. Não é só aquela, é toda. Porque se ele estiver fortalecido para fazer isso, nada derruba ele. Vai passar por problema? Vai. Vai ter seus momentos de tristeza? Vai. Mas vai ficar no chão? Não. Então, essa é a grande habilidade que a gente está podendo trazer para os nossos filhos e treinar com a gente. Né? Não sei se eu fui clara, Arnaldo. Sim. Agora eu queria falar um pouquinho sobre esse programa de saúde aí, junto ao servidor. Emoção. O SOS Emoção, nesse programa de saúde emocional junto ao servidor. Conta pra gente como que ele começou, se ele nasce nesse momento de dessa pandemia, se ele já vem antes, qual foi o processo para se chegar a esse programa? Esse programa ele é fruto de um trabalho que foi feito o ano passado, né? A atual secretária de saúde, Cíntia Ferrini, o ano passado ela era subsecretária de atenção básica, e ela me autorizou a desenvolver um trabalho de barra de access, que é uma tecnologia, uma ferramenta
nova no Brasil, ela está entrando agora, e eu já vinha trabalhando sobre ela fora do sistema público, e falava muito da ferramenta, falava muito dos ganhos. É uma ferramenta que Como nos funciona traz... essa ferramenta, para a gente que não compreende? Não entendi, desculpa. Como Repete. que funciona essa ferramenta para a gente que não é A habituado? barra de Axis são 32 pontos que a gente tem na cabeça e que ela dispara, ela faz conexões neuronais onde a gente diminui a carga de pensamentos, sentimentos e emoções e traz para o indivíduo uma sensação de leveza e liberdade maior, que favorece que ele tenha uma consciência diante de um desafio. Então, era necessário a presença física, o toque, né? Então, o ano passado, nós tivemos a possibilidade de atender 1.200 pessoas, porque, como eu sou facilitadora, eu tenho alunos, e ela me autorizou a usar esses alunos junto aos servidores da Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração, a Secretaria da Procuradoria e a própria Secretaria de Saúde, né? Então, era um projeto que nós estávamos começando, que é cuidar do servidor. Eu sempre falo que quando a gente cuida de uma pessoa, essa pessoa irradia. Então, quando você cuida de um professor, você está cuidando da turma. Quando você cuida do gerente, você está cuidando da equipe dele. E assim, nessa lógica, eu propus a ela de cuidar do servidor, e foi um trabalho maravilhoso, né, de muito êxito, o ano passado. Então, nós já estávamos planejando fazer esse trabalho nesse ano, e nós precisamos reconfigurar, porque a gente não podia chegar mais perto, e a barra de Axis, ela também tem toda um olhar que nos traz consciência, ela nos propõe buscar dentro de todas as situações adversas como pode melhorar, o que tem aqui que eu posso fortalecer, quais são as ações que eu posso ter para transformar essa situação em algo mais produtivo. Então, ela tem um olhar mais proativo. E aí, usando esse olhar, eu de novo procurei a Cíntia, né? Ela ainda era subsecretária, e pedi para que a gente pudesse, então, fazer acesso via telefone, dar a disponibilidade do telefone ao servidor, e que a gente, então, através do Recursos Humanos da Saúde, que é a Lara Valentim, ela, então, começou a disparar alguns vídeos que eu fui promovendo, o telefone, o número, e fomos reunindo psicólogos da Secretaria de Saúde para que a gente pudesse fazer esse atendimento online, né, que é o que a gente está usando agora aqui nesse momento. E até pouco tempo, dentro do Conselho Regional e Federal de Psicologia, era visto como algo assim, com muitos melindres, com muitos detalhes, né, para ser executado. E logo após o movimento do Covid, se deu essa liberação maior e os psicólogos aderiram de uma forma mais ostensiva. No dia 9 de junho, eu e mais 4 colegas começamos a atuar de forma presencial no CCC, e aí a gente então propõe esse trabalho mais direcionado para o profissional que está na frente de trabalho. Né? Então, alguém me perguntou assim, você não achou que foi tarde? Eu digo, olha, gente, nós somos um grupo pequeno, então não adianta eu querer também abrir o braço e segurar todo mundo. A gente vai fazendo, vai aprendendo, né? Assim como a doença é nova, o cenário é novo, então a gente tem que ir aprendendo, oferecendo, né? É necessário que o próprio servidor também se mova. É ele que tem que pegar o telefone, não sou eu que vou ter que ir na casa dele para dizer, você não está bem, você precisa de ajuda. Não, ele precisa se mobilizar, pegar o telefone, ligar, e nós estamos aqui como uma escuta qualificada, disponível para o servidor
de modo geral, e de forma especial o servidor que está na frente de trabalho. Existe um movimento, que eu não vou saber dar detalhes, mas que existe, que é o Programa de Saúde da Escola, PSE, que tem psicólogos voltados para a comunidade. Então, o SOS Emoção é para o servidor, né, que já é um público expressivo. Entendi. Então, hoje nessa atuação aí junto aos servidores, mesmo junto aos servidores do CCC, ela tem sido mais online ou ela está acontecendo junto ao próprio Centro de Combate de Coronavírus? Vocês estão atuando lá na unidade? Como que funciona? Porque, como eu falei, né, nós somos 5 dentro do CCC. Então, se a gente for inventar de atender pessoalmente, um atendimento leve em média de 40 minutos a 1 hora, é humanamente impossível, né? Então, nós temos o auxílio de outros colegas de psicologia que atuam online, pessoas que estão dentro do decreto, né, já tem mais de 60 anos, tem alguma comorbidade que não autoriza que essa pessoa esteja dentro do CCC, mas ela pode estar no telefone. Então, a gente tem uma equipe de suporte aí para criar esse espaço de reconfiguração. Então, nós temos muitos casos de pessoas que estavam com medo de sair de casa, já estão saindo bem, pessoal que está aposentado, que está desconfortável em casa, e também a gente tem dado o suporte a essas pessoas, elas estão mais... não é conformadas, mas conseguindo entender que a forma dela de colaborar, né, é estar em casa. Eu digo, tá em casa, você é um bom intercessor, você trata de rezar por nós que estamos aqui fora. E aí eu dou a eles tarefa, eu digo, olha, tem uma galera enorme para você rezar. E aí ele se vê útil, né, se vê participante do contexto, né, e aí ele então aceita a minha interferência de uma forma mais tranquila, né, e consigo então resultado. Os professores também têm tido uma procura bastante significativa, né, e a gente tem conseguido dar a eles um suporte, reconfigurar, sugestões, enfim. Então, como a escuta ativa, a gente acolhe a demanda dele e retorna com sugestões, alternativas, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode fortalecer o nosso corpo funcional, né? Porque daqui a pouco todo mundo vai ter que voltar para trabalhar, a gente não pensa que vai ficar o tempo inteiro dentro de casa, que não é assim, né? Então, é justamente isso que eu queria falar. É justamente sobre isso. Você citou os professores, eu acho que é uma realidade que é muito próxima a todo mundo. E nós até começamos a semana aqui no Folha no Ar, entrevistando o Jefferson, reitor do IFE, e a gente perguntava a ele quando volta a aula presencial. Aí ele até falou que ele acredita que o normal, como era em março, né, que ele nos chama de novo normal, aquele normal de que todo mundo no parque, só depois da vacina. Enquanto não tiver a vacina, você não vai ter isso. Eu falou, vamos ter tentativas, vamos tentar ajustar de uma forma, rodízio. Aí ele falou que acredita que a partir de setembro comece a pensar em alguma coisa como possibilidade, mas nada ainda fechado. Para o servidor isso, acho que é aí que está o grande problema, né, que é quem você trabalha mesmo. Pensando no professor que tem o convívio familiar, escolas que, nós estamos falando de um município gigante, em proporções territoriais, tem escolas que têm problemas sim com água, que tem problemas sim com ventilação, tem problemas N, como qualquer cidade tem, mas Campos, por ser muito grande, eu já fui assessor da Secretaria de Educação de São João da Barra, e a gente trabalhava no regional, era Frederico, que era o secretário de Campos, que aí chegava um secretário desesperado, que eu tenho 7 creches, meu, 7 creches eu tenho num bairro, né, Frederico? E essa vida de ter 7 creches? Então, assim, então eu via que a proporção de campos, a gente sabe disso, é muito maior. Mas para esse profissional, preparar esse profissional para o retorno, você não acha que é um próximo desafio grande para o trabalho que você já desenvolve? Eu retorno à minha fala inicial. Agora, todos nós precisamos nos transformar em educadores. A gente precisa trazer para quem está indo para a sala de aula, né? Então, por exemplo, no Japão, enfim, as crianças, elas, quando atravessam a rua, elas têm
elas têm que atravessar de mão dada, elas já são treinadas para determinadas situações de ameaça, né? E eu vejo que as nossas crianças vão precisar começar a ser educadas diante de todo esse contato, né? Nós vamos precisar entrar num movimento sério de educação global, seja do professor, seja do aluno, seja da equipe de limpeza, né? Então, na verdade, sabe, a possibilidade de consideração, carinho e respeito foi dada de uma forma muito... olha, gente, o ideal seria isso. Só que agora não tem mais ideal, não. Outro tem respeito, ou você cuida do outro, ou você vai adoecer, meu jovem. Então, agora agora é uma lição que não é mais de opção, é uma lição de obrigação. Nós vamos ter que cuidar do colega, nós vamos ter que exigir que a pessoa use máscara. Eu achei muito interessante que essa semana eu entrei dentro de uma farmácia e dois jovens, né, um casal, na verdade, entrou sem máscara. Quando ele botou o pé, todo mundo olhou para eles. Aí a menina falou assim, credo, a gente fica até constrangido. Aí todo mundo continuou olhando para eles, até que eles tiraram a máscara do bolso e colocaram. Então, as pessoas vão ter que se educar. Assim como é importante a gente, assim, eu nem sei se é adequado, mas é extremamente necessário, a cueca a gente não usa pela metade, assim como a máscara também não. Então esse negócio de botar aqui pelo meio, não dá certo, gente. Ou bota ou não bota, sabe? Então, coloque de uma maneira adequada, proteja o outro, se proteja, use as técnicas mínimas, né, de lavar a mão, de cuidar do lugar que você está, porque, infelizmente, não é mais uma questão de, isso vai cair só na casa do vizinho. Se vacilar, está na maçaneta da sua porta. Então, é hora de nós nos cuidarmos. Eu vou voltar à questão do retorno, só para a gente ver assim, se vocês, enquanto assistência psicológica, estão preparando algo para esse retorno dos profissionais, digo mesmo da educação, que é uma área mais sensível, porque atende muita gente, né? Ontem mesmo eu estava assistindo, acho que foi quando terminou o programa aqui, o nosso estava com a TV ligada, estavam falando sobre isso, porque muitas vezes as crianças não sofrem tanto com o coronavírus. Né, o impacto na criança é bem menor, pelo menos do que tem de números até agora. Claro que números é regra geral, cada caso é um caso, quem teve uma criança que sofreu, não estou aqui relativizando isso jamais. O que eu estou falando de questão estatística. Mas seria vetor, né? A criança poderia pegar esse vírus e levar para casa. Então, essa grande preocupação de ser a escola um vetor, de professor ter a responsabilidade, que já é uma coisa que a sociedade há muito tempo coloca no professor a responsabilidade que é do pai e da mãe. Eu sou profissional da área de educação e vejo isso, é muito claro, também atuo na área de educação. Mas em um momento como esse, já de dificuldade, como que não fica a carga emocional do profissional de educação, que ele tem que controlar o fluxo de crianças, que não é uma coisa fácil de lidar, criança quando se aglomera, criança quer brincar, quer correr, e se acontece alguma coisa, isso ainda pode cair na conta dele, né? Um pai ou uma mãe ainda botar isso na conta dele. Preparar esse servidor para essa retomada não é um grande desafio? Eu vejo como um grande desafio, sim, e acredito que, assim, o Jefferson está sendo muito esperançoso em trazer para setembro essa possibilidade. Eu acredito que isso, tendo em vista a necessidade de um treinamento global, né? E aí eu fico acho engraçado, né? Porque a gente passou, nós, profissionais de treinamento, de desenvolvimento pessoal, falando a vida inteira, gente, a coisa passa pelo novo olhar, pela flexibilidade, pelo cooperativismo, né, por estarmos todos juntos, sair do reino do eu, ir para o reino do nós, e o tempo inteiro o povo falando aham, e agora, meu jovem, não tem mais não, vai ter que colocar isso em prática e rápido,
para que a gente consiga diminuir esse tempo. Então, se esse professor, essa criança, assim como o profissional de venda, né, e está ali na loja, se ele não tiver as informações necessárias para fazer um trabalho com segurança, ele vai estar se expondo, e aí vai ser o quê? Vai caindo as pessoas? Não pode, né? A gente vai ter que ter aí um processo de educação ostensivo para que a gente consiga crescer, né? Eu costumo dizer que quem vai vencer não são os mais fortes, são os mais bem preparados. Ok? Nogueira. Perfeito. Olha, são 8h35 agora. Deixa eu fazer uma pergunta, se você puder aí, Arnaldo, porque fechou a sua pauta aí, vamos para o intervalo, né? Ok? Financeiro, dinheiro, muita gente se deixa efetivamente se impactar, se abater pela questão financeira. Estou falando, não é só claro, é evidente que aí são vários níveis, né? Deixa eu tentar colocar aqui. Tem aquele que precisa do dinheiro para o pão de cada dia mesmo, né? Que precisa trabalhar hoje para comer hoje, e tem aquele que já é mais estabilizado, classe mais alta um pouco, tem um salário maior, servidor público, federal, municipal, estadual, enfim, e teve aí uma redução salarial. Alguns casos, por exemplo, como o Arnaldo está falando, que a gente conhece, sabe que ele é profissional da educação. Professor, quando está em sala de aula, ele recebe a gratificação pela sala de aula, correto, Arnaldo? E quando ele tem por exemplo, aqui em Campos é usado, acho que é o símbolo RET, né? Que é isso mesmo. Não é isso? E aí tem mais uma outra função, um outro horário, outro turno para dar aula. Isso tudo parou. Evidentemente que a prefeitura não vai pagar por isso. Então a pessoa ganhava X, está ganhando a metade do X. Para essas pessoas que... e aí eu queria tirar aquelas que eu coloquei mais cedo, aquele que está ali no dia a dia, né, para poder comer. Esse é diferente, esse aí não tem... Eu entendo a importância do trabalho dele. Mas para aquelas pessoas que diminuiu, né, o seu salário, e é o tal daquele exemplo que a senhora citou mais cedo, as 140 bolsas, 225 pares de sapato. Eu quero saber como é que fica essas pessoas. Se a senhora puder responder no próximo bloco, eu agradeço. Tudo bem? Tá bom. Tá ótimo. Tudo bom, Arnaldo, então são 8h37, vamos a um rápido intervalo comercial, aqui no Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, que tem inclusive os exames de PCR e de sorologia. Fale com o seu médico e, se for preciso mais informações, ligue para o telefone 2726-6000, telefone dos laboratórios Plínio Bacelar.